Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clay e eu vou estar respondendo a seguinte pergunta que me foi feita durante uma live. Que Daniel 9:27 faz referência aos rabinos ao invés de muitos? Então, eu quero estar respondendo isso hoje. Mas primeiro peço que se inscreva no canal, assine as notificações. Você encontra na descrição desse vídeo um curso de teologia. Encontra também meu curso de grego. E vamos lá. Essencialmente, eu estava fazendo uma live, como eu disse, tranquilo, de boa, fazendo meus corre, falando sobre o Império Romano. Tem uma playlist minha falando sobre assuntos envolvendo Império Romano e cristianismo, caso você se interesse. Só que aí no meio da live um cara perguntou sobre Daniel 9:27 e eu, como eu não sou um cara que domina o hebraico, assim, digo, dominar no sentido de pegar o texto, olhar e já responder na lata. Eu falei, olha, irmão, eu vou ter que demorar um pouquinho, vou ter que pesquisar, vou ter que entender o que você está dizendo, porque eu nunca ouvi ninguém dizer sobre isso. Então, eu vou estudar e vou estar trazendo o vídeo. E esse é o vídeo. Então, me acompanha bastante aí, tá? Me acompanhe, não perca nem um pouco. Mas primeiro nós temos que, eu vou ler Daniel 9:27 aqui pra gente. Daniel 9, verso 27. Que é bem interessante, né? Deixa eu abrir aqui a Bíblia, minha velha e boa Almeida Corrigida Fiel. Minha velha e boa Almeida Corrigida Fiel. Não tão velha assim, né? Ela é de 2011, a edição. Então não é uma Bíblia velha. Que diz o seguinte, ó. Ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. O que está determinado será derramado sobre o assolador. Veja que o texto aqui fala que fará uma aliança com muitos. E qualquer tradução que você pegar, seja em português, inglês, espanhol, francês, grego, latim, você vai encontrar sempre a palavra muitos. E é isso que eu quero chamar a atenção, tá? Então, se você não encontra uma mudança de variação, isso aqui quer dizer que dificilmente essa tradução ela vai estar errada. Dificilmente. Pode ser que haja uma abertura, uma envergadura maior de tradução. Pode ser que a palavra muitos possa significar outras coisas. Porém, vamos ao texto em si, né? Então eu já abri aqui, né? Eu já tinha aberto aqui o Bible Hub. Quem quiser, cara, o Bible Hub é uma excelente ferramenta de pesquisa. Eu coloquei ele aqui nas Bíblias paralelas, aí coloquei hebraico e inglês, né? E aqui nós temos o verso 27. Né? O verso 27 que diz aqui, deixa eu aqui, verigebo, berit, la, rabim. Veja essa palavra aqui, la, rabim. Quando eu abri o interlinear aqui, eu encontrei o la, rabim, eu entendi a pergunta do rapaz, eu entendi a colocação que ele fez. Que foi assim, se você pegar o texto hebraico, assim, por exemplo, uma pessoa que não domina muito hebraico, ela pegar esse texto, ela vai falar assim, ó, e ele fará uma aliança, né, berit, né, nós temos a palavra aqui, berit la rabim. Então fará uma aliança com rabinos. Só que isso seria de certa forma um exagero, né? Porque o que acontece? Se a gente pegar, por exemplo, esse lá rabino aqui e clicar em cima desse lá rabino, ele não vai dizer rabinos. Ele vai dizer o quê? Definição, muk, many, great, né? Muitos, né? Many é muitos no inglês. Great é grande. É o que a gente encontra aqui. Great, great, was great, great, todas as referências. Veja que o Bible Hub ele deu todas as referências aqui. Então temos aqui many days, né? Gênesis 21:34, many days, many, né? E nós temos aqui né? And older, né? Antigo, elder, antigo, ancião, older, né? E aí temos aqui outras referências, né? De palavras parecidas, né? Porque nós temos a palavra Rav, né? 7.227, Rav, que significa great, grande, né? Adjetivo, né? Muito, muito grande, né? Masculino, singular, absoluto, aí nós temos o uso e tal. E aí, nós vamos ter aqui várias referências e nenhuma delas significando rabino, né?
Nenhuma delas significando rabino, mas sim, ó, masculino significando chefe e por aí vai, né? Então nós temos várias passagens, várias ocorrências de todas as palavras cognatas do que acontece no aramaico, né? No aramaico eu até peguei a Bíblia no meu léxico no aramaico aqui e procurei, né? Porque a citação é em aramaico, eu peguei o léxico William Holiday e nós temos a palavra aqui, ó, revu, né? Revu significa revu não, aqui ribu. Temos aqui Daniel 7:27. Peraí, deixa eu achar aqui Daniel 9:27. Eu tinha achado aqui Daniel 9, verso 27. 19, verso 23. 7:27. 10. Exaltar. Agora eu perdi a referência aqui. Daniel 4. Chefe, título. Eu tinha achado aqui Daniel 9:26. Deixa eu só dar uma pausa aqui, tá? Deixa eu só dar uma pausa. Achei aqui, na verdade, o léxico Holiday está na palavra Rav aqui, né? Que é a mesma definição aqui, ó. Hebraico, Rav, reduplicado, determinado, grande, Daniel 2:31. Frequentemente, Ilaiá, o verbo malel, palavras insolentes, Daniel 7:8, 11 e verso 20. General, plural, como título de chefe, Daniel 2:14, 48, 4:6 e 5:11. Né? Então aqui não tem todas as citações de Rav dentro do texto aramaico, mas você tem aqui a palavra como, né, muito e grande, né, que é a definição trazida pelo Holiday, né, em língua portuguesa. E aí nós temos no Brovin Briggs aqui, ó, muitos grandes, né? Brovin Briggs também é um dos grandes dicionários aí dos léxicos do texto hebraico. E aí é isso, tá? Não há muita dificuldade no entendimento. A pergunta é, existia rabino nos dias de Daniel? Essa é a pergunta interessante a ser feita. Existia rabino nos dias de Daniel? Então vamos dar uma pesquisada, eu vou colocar aqui, vou dar uma bugada, né? Quando surgiu os rabinos? Quando surgiu os rabinos? Essa é uma pergunta. O judaísmo nazareno foi criado, origem não. Qual a origem do título rabino? Da língua hebraica significa professor. Foi utilizado na primeira vez com referência aos rabinos Sindés, Associação Comunidade Judaica. Então vamos pegar aqui, Rabino Info Escola. Né? Durante o primeiro século. Quer dizer o quê? Que não existia o termo rabino, ou a palavra rabino, significava isso, né? Significava isso, por exemplo, em Daniel 9, verso 23. Então, aqui, todas as traduções trazem muito. Por quê? Porque o livro de Daniel foi escrito que ano? 700, 600 anos antes de Cristo, né? Põe aí, vai ter gente que vai colocar como segundo século antes de Cristo. Então, a palavra rabino, né, não existia nesse sentido. Né? Aqui, o Larrabim, né? Larrabim com muitos, não é no sentido de com rabinos, né? Como a gente conhece nos tempos de Jesus. Porque esse termo vai ter essa conotação lá nos dias de Jesus. Mas sim, apenas com muitos. Isso é muito importante quando a gente fala de tradução. Isso é muito importante quando a gente fala de tradução, para não evitar esses erros, né? Uma pessoa desinformada, ela acha que só porque a palavra é parecida, então ela pode aplicar. Não, ela tem que ver, peraí. A palavra rabino, o sistema rabínico, o modo de ensino rabínico, ele surgiu como? Quando? Em que momento? Aí passa a designar professores a partir do primeiro século da era cristã. Perfeito. Aí eu encontro uma palavra parecida, rabino, ali em Daniel. Mas Daniel não foi escrito no primeiro século da era cristã, foi escrito antes. Então não existe essa possibilidade de tradução. Entendeu? Não existe essa possibilidade de tradução para esse texto. Você pode pegar qualquer dicionário, né? Eu peguei dois aqui, né? Léxico hebraico e aramaico do William Holiday. Peguei o Brovin Briggs via Bible Hub. E eu poderia pegar muitos outros nesse sentido. Mas eu não vejo necessidade. Por quê? Porque é só uma questão de contextualização. Não é uma palavra que vai trazer dificuldade
Não é um texto que é difícil de traduzir. Não é um termo difícil de se traduzir. Nem há um equívoco muito grande. Mas não há equívoco nenhum, né, para ser sincero. E é isso. Tá? Um abraço a todos. Estamos junto, Campo Batalha. Mas sempre se atentar a isso. Opa, estou traduzindo um livro de Gênesis. Em que época ele foi escrito. E cuidado de não aplicar o significado de uma palavra que aparece às vezes, sei lá, em Jeremias, que é escrito muitos séculos depois, lá em Gênesis. Porque aí você pode cometer alguns equívocos. Mas a experiência vai trazendo, né? A experiência, a humildade, conferir em alguns dicionários, conferir em algumas traduções, né? A primeira pergunta é: existe a possibilidade? A pergunta sempre a ser feita é: existe a possibilidade dessa tradução ser feita, né? Então, segundo, opa, eu estou entendendo isso, mas isso que eu entendo é de que época? Entendeu? Que nem, no caso, rabino. O cara, opa, ele viu rabino. Aqui, ó, ele fará aliança com rabinos. Né? Com rabinos. Opa, não, vamos lá. Termo rabino, como a gente conhece e tal, vai ser entendido apenas no primeiro século da era cristã. Daniel foi escrito antes, então não é possível. Opa, então vamos com calma. Então sempre dessa forma, tá? É isso. Tamo junto, Campo Batalha. Um abraço a todos. Espero que tenham gostado desse vídeo. Perdão por eu não ser um grande especialista, não sou um especialista em hebraico. Mas o que eu posso fazer tá aqui, beleza? Um abraço e tamo junto.